Você está na rádio. Rio, o jeito jovem de fazer rádio. Show da Sônia Monte. Gente, vocês viram que a gente não entrou às 10 horas, né? Mas acontece que gente carioca invadiu o estúdio e agora vocês vão ter que assistir o Gente Carioca para ver a nossa matéria, não é, Cida Moraes? Fala aí. Não tenha dúvidas. A gente tá... Não adianta que eles não conseguem se livrar da gente. Ou a gente tá na TV, ou a gente tá na rádio, ou a gente tá na rua. Então, Gente Carioca, canal 26 da NET. Sempre de quinta pra sexta, meia-noite, com uma reprise às 17 horas do domingo. Cansou? Tá de saco cheio de ver Vidas Secretas? Pois é, a gente começa a bem no finalzinho. Antigamente eu implicava um pouco com o Ju, chegava na hora do jogo. Agora a gente implica um pouco com Vidas Secretas. E na hora do jogo, quem não gosta de jogo, realmente. No domingo, 17 horas. O meu tá com a pancinha cheia, vira pra cá, vira pra lá, liga aqui na rádio. Escuta. Pois é, porque sabe como é que é, né? Gente carioca também vira abóbora. Vira. Entendeu? Tem que ver meia-noite. Então é isso, aí vocês agora ficam prestando atenção lá, porque aqui não tem câmera, né? Aí vai ver todo mundo, né? Uau! Aqui da região, é só FM 98,7 no seu rádio, todo mundo ouvindo, não problema nenhum, todo mundo consegue ouvir muito bem. E quem não é da região, é só www.radiopoprio.com.br. O nosso telefone 2547-1404. Vocês que quiserem mandar mensagem, ligar pra gente. Eu sei que eu sempre falo isso, né? Porque às vezes as pessoas vão telefonar e aí para fazer uma pergunta, e aí quando ela vai, fica tão atenta no telefone que acaba perdendo o que a gente está dizendo aqui, né? Porque às vezes a pergunta que ela queria fazer, a gente já falou na entrevista, né? Mas é isso. E vocês quiserem, podem mandar um e-mail pra gente, showdasoniamonte@gmail.com. E é isso, ó. Hoje aqui nós vamos conversar, Cida Moraes, além de Gente Carioca, ela agora está lançando a sua sessão Cida Apura, tá? Tá no Brandão, hoje vai falar de afta, uma coisa muito importante que as pessoas pensam, acho que tem gente que não sabe nem o que é afta, tá? A Sheila Paz de Barros, falando mais um pouquinho de numerologia pra gente. E estamos aqui com a presidente da Abras, né, da Regional Rio de Janeiro, a Eliana Faria, que o mês que vem, né, a gente não pode dizer que comemora, mas é o mês das campanhas para todo mundo, porque muita gente já ouviu falar, todo mundo ouviu falar, né? Mas tem gente que não entende como é que faz, tem gente que não sabe quando tem alguém... que tem muitos mitos também que diz que se você faz isso, você faz aquilo, aí você não vai ter Alzheimer, né? E também eu tenho lido que tem vários estudos já dizendo que podem descobrir alguma coisa que vai poder fazer para a pessoa melhorar, né? Ou não ter. Mas a questão é o seguinte, né? Que é tudo, acho que é uma coisa muito ainda de pesquisa, que a gente não tem uma solução para isso. Mas isso quem vai falar é a Eliana, né? Então é isso, gente. Olha, nós vamos começar já falando com a Sheila Paz de Barros sobre numerologia, né? Então vamos lá, Sheila. Oi, ouvintes queridos. É com muito prazer que a gente volta hoje para dar continuidade ao assunto da numerologia. Para quem ouviu, né, nós falamos sobre a história de Pitágoras, contando a evolução do ser humano a partir do número 1 até o número 9. E depois eu deixei muito claro para vocês que nós tínhamos também os números mestres. Então hoje nós vamos falar um pouquinho desses números. São 3 os números mestres em numerologia: o número 11, o número 22 e o número 33. O número 11 e o número 22 a gente encontra com muita facilidade, ou com uma certa facilidade, entre as pessoas. Já o número 33, que nós chamamos o número do avatar, ele não é praticamente considerado, até mesmo porque vamos colocar os dedos na consciência e a gente vai ver que realmente hoje em dia não existem tantos avatares na sociedade. Então, nós vamos falar um pouquinho desse número 11. O número 11, que é o número do inspirador,
o número 11, que na verdade, ele tem todas as qualidades do número 2, como a gente diz, numa oitava acima. Então, lembrando aquelas características do número 2, que eram a paciência, a tolerância, a cooperação, a capacidade de moldar com o outro, né? de temperar a coisa, no número 11, nós vamos ter isso numa esfera muito mais ampliada. Então, ao número 11, a pessoa que tem o número 11 como seu número pessoal, em algum setor, ela vai ter sempre uma qualidade de servir como um fiel de balança, que ajuda o indivíduo, ajuda os demais a medirem com uma certa facilidade todos os ângulos de uma questão. Ela não julga, mas ela desnuda todas as possibilidades. Então, o número 11 é aquele que vai ser o grande orientador, um orientador tanto no aspecto espiritual como no aspecto concreto, aquele que é capaz de trazer uma harmonia para o todo, um bem comum no sentido da ideia que vai favorecer a todos e vai harmonizar a todos. O número 22 é chamado mestre construtor. Na verdade, tem todas as qualidades do número 4, numa oitava acima. Então, se o número 4 é o número do trabalho, daquele que é honesto, que é organizado, que é disciplinado, o número 22, ele tem todas essas qualidades numa potência muito maior. Então, é aquele indivíduo que transforma concretamente realizações, os grandes engenheiros, esses arquitetos que vislumbram, né, pontes que vão salvar um local, construções que vão trazer benefício a toda uma sociedade. São grandes mestres construtores, são pessoas que têm no seu número pessoal o número 22. E, finalmente, o número 33, que na numerologia nós não temos como número pessoal direto, mas como uma ambição a ser tomada, e por isso mesmo a gente só considera 33 na soma da data do nascimento do indivíduo, porque esse indivíduo ele vem com a missão de, agindo corretamente, correndo atrás daquilo que poderia e deveria fazer, se transformar num avatar. E o que seria então um avatar? O 33 é o 6 numa potência muito mais ampliada. E se ele vem numa potência muito ampliada, ele vem com todas as características do número 6, que é o número que vai trazer a harmonização da família, o bem-estar, a colocação, que a gente diz realmente que Jesus foi um grande avatar e que tinha no número dele pessoal, o número 33, mas, claro, nós não somos Jesus, nenhum de nós. Mas, vamos dizer assim, são pessoas que vêm com essa capacidade de minimizar o sofrimento dos outros, de trazer orientações, novas posturas, fazendo com que as pessoas, de um modo geral, a sociedade, de um modo geral, tenham uma melhor qualidade de vida, um melhor bem-estar. Ele vai sempre servir como um fiel no sentido de minimizar, de ser um bom ouvinte e trazer e aconselhar as pessoas numa qualidade de vida. Então, por hoje é só. A gente vai voltar num próximo momento, conversando com vocês mais um pouquinho, né, Sônia? E aí nós vamos falar como é que a gente obtém os números pessoais e que números são esses. Então, até a próxima. Tudo de bom para vocês, ouvintes queridos. Sônia, um beijo. Tchau, tchau. Gente, é isso aí, pessoal de Angra dos Reis ouvindo a gente aqui, o Josimar, um beijão para você, Josimar. Leonardo Meirelles também ouvindo a gente aqui. E, ó, gente, tá que tá aqui hoje, hein? O negócio tá bombando aqui, hein?
Ó, então a gente vai começar aqui com a doutora Tanúbia Brandão, né? Falando exatamente disso, né? Gente, já tem foto aqui da internet de hoje, tem tudo aqui nesse negócio aqui, a gente nem pensa, o pessoal já mais rápido que a gente, hein, doutora? Em toda parte, É. eu tô escutando. Então a gente vai falar de afta, né? Que é uma coisa muito interessante, que Muito as pessoas interessante. não têm noção do que seja. Eu tô dizendo isso, né? Porque às vezes ela tá com uma feridinha na boca. Isso é afta, tá? É verdade, é verdade. Então vamos a gente lá. vai falar num assunto que é a patologia mais frequente na boca hoje. A gente já ouvia falar, tem registro que Hipócrates, né, o grego, que foi o grande pai da medicina, que ele já tratava aftas. Que é uma coisa que é muito importante. Algumas pessoas até perguntam, será que sabe o que é afta, né? A afta, eu acho que quase todo mundo sabe. É uma feridinha muito dolorosa, né? As pessoas sentem muito dor, que aparece na boca. E acomete 20% da população. Às vezes ela aparece isolada, só aquela afta grande, que dói embaixo da língua. A gente já recebe a pessoa reclamando, né? Às vezes aparece em grupos. Agora, muita gente pergunta, mas qual é a causa da afta, né? Pergunta, qual é a causa? Na verdade, a afta tem inúmeras causas. Tem as causas locais, que pode ser provocada por vírus, fungos, bactérias, pode ser por trauma. Pessoas que usam aparelho ortodôntico para corrigir, aquilo ali, ele provoca uns traumas e aparece as aftazinhas. Na verdade, pessoas que definem como se aquilo não fosse afta, mas ela provoca uma afta muito dolorosa, aquela feridinha. Também alimentos crocantes, você come um biscoito, pode cortar. O que acontece com essas aftas traumáticas é que as pessoas, às vezes, não percebem que traumatizou. Só no outro dia que está dolorido, que aparece aquela feridinha, que ela vai perceber. Alimentos quentes, ácidos, perfuros cortantes. Mas não é só as causas locais, tem as sistêmicas também. Tem uma coisa muito importante, as mulheres na menopausa, né, que tem uma disfunção hormonal. Nos casos de avitaminose B, você está com falta de vitamina B, C, zinco também pode aparecer em forma de aftas. Verminose, né, alguns parasitas intestinais. O que acontece é que normalmente a gente joga a culpa toda no estômago, né? Então, a anemia também é uma das causas da afta, alergias, insuficiência vascular, baixa imunidade, predisposição genética, quem está fazendo tratamento de radioativo ou quimioterapia pode aparecer. Agora me perguntam, né, sempre perguntam, mas isso é uma afta? Quanto tempo a afta cicatriza? A afta pode levar de 3 a até 14 dias. Passou de 15 dias, você tem que se preocupar, que já não é mais afta. Já pode ser o indício de uma outra coisa mais grave. Então, e por que dói tanto? Eu vejo meus pacientes, por que a afta, uma coisa tão pequenininha, dói tanto? Né? É bem interessante isso. O que ocorre com a afta é que é como se fosse uma descamação ali da mucosa, expondo o conjuntivo. E o conjuntivo é uma área que tem muitas terminações nervosas e pequenas. E esse conjunto dá uma dor maior. É diferente de uma perda de um membro maior. Por exemplo, se a pessoa perde um dedo, um braço, né? Até o cérebro detectar leva bastante tempo. A afta já é o efeito local, o cérebro detectador ali. Agora, outras me perguntam, mas será que a afta é contagiosa? Ela passa para outra pessoa? Porque tem gente que tem afta direto, né? Então, Porque a afta, ela tem um problema, porque ela é na boca, né? A boca é muito molhada. Então, isso também demora um pouco para cicatrizar, né? é um processo da Mas aí formação também celular. tem uma questão disso, né? Porque a afta, na verdade, é uma ferida na boca. Você pode morder, pode ser por trauma, por várias coisas. Às vezes você vai escovar o dente, aí você pega com Exatamente. aquela força. Bate o cantinho da escova dentro e ali provoca uma afta. Você só vai ver no outro dia. Mas o importante é prestar atenção, né? Até você poder distinguir, né? Que você falou assim, faz aí o exame da boca, né? Às vezes as pessoas ficam preocupadas, mas isso aí é porque você fez alguma coisa errada e causou essa feridinha, né? Como a gente Uma faz das no causas, corpo, né? exatamente, é uma das causas. Mas tem as causas que são a predisposição genética, né? Pessoas que aparecem do nada. Tem as causas alérgicas. Mas isso é perigoso? Não, a afta mesmo em si não é perigoso. Agora, como eu falei, se você percebe que aquela feridinha passou dos 15 dias, é preocupante. Aí pode ser perigoso, pode não ser afta. Né? Pode ser uma coisa mais séria. Por isso que é importante, quando aparecer, você vai no profissional, ele vai te acompanhar, né? E aí, perguntaram para mim se a afta é contagiosa. A Pode afta dar beijo mesmo... na boca, não?
Pode dar Aí beijo vai na dar boca, sapinho. sim. Sapinha candidíase, né? Aquelas Desagradável. estomatite em criança, que aparece um monte de aftazinhas ali, é estomatite. Porque a criança não tem ainda as defesas não estão totalmente em alta, né? Então ela desenvolve muito a candidíase, que é aquelas coisas. Agora, sobre o contágio que eu estava falando, você não vai pegar a afta, né? Você pode pegar um vírus, que pode ser o causador da afta, você pode se contagiar com bactéria, com fungos. O problema é se você vai desenvolver ou não. Isso aí tem pessoas que podem e não desenvolvem, como eu sempre falo. A boca da gente tem cerca de 900 tipos de bactérias. E nem sempre elas são agressivas, elas podem ser saprófitas, né? Elas podem estar ajudando no equilíbrio da boca. Agora, elas podem sair também em grupos, como eu falei, né? Aquele cachinho de uva cheio de aftazinhas doloridas e sozinhas. Algumas pessoas já me perguntaram, eu posso queimar? Porque antigamente as pessoas usavam formol, né? Usavam um monte de coisa para queimar a afta. O que ocorre? Quando você usa esses produtos, você não deve queimar. Porque ele vai queimar as terminações nervosas, mas vai provocar uma ferida maior por queimadura, que vai demorar mais a sarar. E vai mascarar o diagnóstico do profissional. Então, hoje, existem muitos tratamentos, né? Existem vários remedinhos que saem nas farmácias, a Pictine, vários outros, e depois eles saem do mercado. O mais importante é que o profissional ele sabe passar uma fórmula. Porque quando você vai tratar a afta, você não vai curar a afta. A primeira coisa que você vai fazer é o alívio da dor, né? E o alívio da dor, a gente tem umas fórmulas que a gente passa com corticoide, né? Uns bochechos que a gente passa, umas misturas com água oxigenada. Então, tem todo um processo para aliviar a dor. Agora, no caso do diagnóstico, primeira coisa que o profissional faz, ele vai investigar se você tem alergia, e vai fazer alguns pedidos de exames para ver se você não tem anemia, distúrbio hormonal, se não tem a falta de vitamina, né, a vitaminose, B6, zinco, se não tem os parasitas. Então ele faz esse tipo de pesquisa para descobrir quando a sua afta é recidivante. Eu tenho alguns pacientes que eles têm afta recidivante. Pode ser alérgica, né? Então você tem que ter toda uma história do paciente. Se você quiser saber mais sobre afta, você pode entrar no site do programa, né? Ou entrar no show da Sônia Monte. Pode também ligar para 2225-2109. É isso aí, gente. Olha só, o Williams também Fonseca tá ouvindo aqui, o pessoal tá falando que tá com alguma coisa aqui no microfone, engraçado aqui pra gente, não deu pra perceber alguma coisa aqui. Então é isso, gente. Olha, hoje nós vamos falar com a Cida Moraes, estreando a sua sessão Cida Apura. Né, Cida? Conta pra gente como é que vai ser essa sessão e depois vamos já começar a falar dessa sessão. Bem, primeiro eu quero saber se os ouvintes estão me ouvindo, porque eu quero ser ouvida, né? Ó, não tem ninguém ouvindo aqui não, já tá até tem Anga, ó, tem um monte de gente palhaçada. Vamos começar com esse negócio Cida Apura. Eu sempre fui pura, tá? Na realidade é um cacófago, a gente fez uma brincadeira. Cida Apura, de apurar. De apurar. Esse horário pode falar umas palavrinhas assim meio... Pode, né? Acho que criança sabe falar mais palavrão do que a gente. Então, o problema não é o palavrão, o problema é o significado das coisas. É verdade. Então, hoje eu andei fazendo uma pesquisa sobre... Tem uma frase que diz que a pressa é inimiga da educação. Na realidade, não é. O nome a frase é: a pressa é inimiga da perfeição. E hoje eu vou falar com vocês que estamos diante de uma situação extremamente complicada. Aquelas pessoas que são educadas, né, vivem com pressa. Eu sou uma delas, não estou me excluindo. E a gente esquece de pedir da licença, ou por favor, ceder a vez. Então a gente está vivendo um momento de muita informação dentro da cabeça das pessoas, é uma enxurrada de informação via rádio, via TV, via internet, via celular, via iPod, e se esquece o principal, o indivíduo. Né? O indivíduo, a pessoa precisa viver, precisa ter amizade, precisa conviver com pessoas, e a pressa faz com que a gente não ligue, que a gente não converse com as pessoas, que a gente mande só um torpedinho e tchota logo. E muitas vezes a gente nem assina
o torpedo que a gente tá mandando. Vocês já perceberam? Não, eu ia falar isso, olha, eu já até comentei isso muitas vezes. Você recebe SMS, tá? Aí a pessoa te manda um monte de coisa lá, legal, me liga, não consegui falar contigo, não sei o quê. Aí você vai ver, sabe o que acontece? Você não tem menor ideia de quem foi que te mandou aquilo. Porque quando é uma pessoa que você tem na sua agenda do telefone, aí tudo bem, até aparece o nome, é um número que você conhece. Mas se não é, você fica sem saber o que aconteceu ali. E mesma coisa, o WhatsApp você geralmente tem uma lista, né? Mas tem gente que pode te mandar um WhatsApp sem estar na sua lista, né? É a mesma coisa, aparece o número, às vezes vai aparecer o número, uma informação, mas você não sabe quem é. Né? O SMS é pior de tudo, né? Porque aí ali, às vezes existe o nome, você pode até entrar em contato, se for o caso. Mas eu tô falando, no SMS, só aparece a mensagem ali. E aí? Não, e o que acontece? Normalmente, você não tem a menor ideia. A pressa, voltando ao assunto, gera uma falta de educação, você responde para uma pessoa que não te perguntou uma outra resposta e aquilo é um efeito dominó que acaba criando mal entendido e para você desfazer aquela resposta que você não sabe de quem foi, enfim, eu já errei, já cometi até algumas indelicadezas, peço perdão, minha culpa, minha máxima culpa. O inbox também é bom, né? Você tá escrevendo para outro, daqui a pouco você tá respondendo o outro, a coisa do outro. E acho que a gente tem que ter muito cuidado na maneira de usar as redes sociais também. Devido à pressa, eu sou uma delas, a gente posta fotos e não bota onde, o que, por quê. Recentemente eu fui chamada até a atenção que eu postei uma foto e eu tava com tanta pressa que eu não botei aonde, botei quem. Então, aonde, Cida? Por quê? Bom, então vamos se que você queria causar suspense. Eu até acho que ia no meu fundo, né? Lá dentro. Adivinhe, aonde foi? Mas eu, às vezes, me pego com pressa, assim, estando com essa vontade de correr. E eu acho que hoje as pessoas já andam com pressa sem terem a tal pressa. Então, gente, vamos prestar atenção. Isso causa uma certa impaciência, as pessoas ficam mais mal educadas, né? Eu sou uma que adora furar sinal. Aí, abafa! Eu vou tomar uma multa. Detran. Não, o Detran é logo aqui. Não, mas eu tô querendo dizer o seguinte. Aqui no Brasil tem uma coisa que eu acho horrível. Se não tem não tem nenhum pedestre na rua, por que não virar? Por que não fazer as coisas que dá continuidade ao fluxo do trânsito? Claro, obviamente que se tiver um pedestre, ele tem prioridade, você tem que parar. Então a pressa é tamanha que se você perceber, a pessoa está te atropelando. Você não consegue atravessar. Se cair alguma coisa no meio da rua, tá ferrado, vai ser atropelado. Caiu um lápis, pumba. Não, o que acontece, Cida, agora já aproveitando falando isso, né? Que a coisa mais perigosa que tem hoje em você atravessar a rua, porque isso não é muito comum, né? Mas tem vias que você tem 3, 4 pistas para carro, não é muito comum. Aí o sinal fechou, já está fechado. Aí os carros pararam, vamos dizer, dos 2 primeiros, as 3 primeiras pistas. O sinal está fechado. Aí vem um ônibus, que geralmente é um ônibus. O sinal já está fechado, todo mundo parado. Ele passa na 4ª pista e vai. Aí, tipo, é quase simultâneo, quando você já está chegando na 4ª pista, o cara vem, não quer saber se o pessoal está parando. E é o que acontece, entendeu? Isso aí é uma falta de educação e não é uma questão de pressa, porque o cara sabe que ele tem que parar, mas é assim que acontece o tempo todo, né? Agora, o que eu estava dizendo, essa questão do tempo é engraçada, porque, por exemplo, às vezes você está ali 5 minutos, você acha que já está lá meia hora, né? Da sua impaciência. Aí você já começa a tratar todo mundo mal, né? Isso já é um transtorno de ansiedade. Acho que a sociedade está sofrendo do transtorno de ansiedade. Fala, doutora Tanúbia! Mas isso está acontecendo comigo, com todo mundo. A gente não tem mais paciência de esperar. Nada. E a Cida habla espanhol? Apura? Apura, querida. Apura é pressa. Apurar é apressar. Exatamente. Apura. Mais um trocadilho. Gente, e hoje com a tecnologia, eu volto assim, como comunicadora, como radialista, como apresentadora de TV e jornalista, eu volto nessa tecla. Vamos observar o que a gente anda fazendo. Agora, Sônia, bola pra você, tá? Não. Eu tô com calma. Tá calminha? Tô calma. Ai, que bom. Eu calmésia, senti até uma paz aqui agora.
Olha, eu queria agradecer a tecnologia, tá vendo a pressa? Queria agradecer os ouvintes e os internautas que estão mandando milhões de mensagens. Cara, eu queria agradecer, se eu falar o nome, o povo vai pegar aqui, porque eu posso esquecer algum. Então, eu agradeço a todos, inclusive de Los Angeles, que estão aqui online. E tá vendo? Eu não falei Estados que, Unidos ouvindo a gente? Queria dizer para vocês, mais uma vez, que o nosso programa é um programa, porque eu digo nosso, porque... É nosso, todo mundo família, faz parte, é a nossa equipe. A gente está sempre atento a tudo que acontece nesse mundo, né? Nesse Rio, principalmente no Rio de Janeiro, que vai ser o cartão de visitas para as Olimpíadas. Aí o negócio vai pegar. Agora, falando, né, tudo dando a sua onda, porque daqui a pouquinho a gente vai falar aqui de Alzheimer, né? É bom também lembrar que isso é uma coisa muito importante. Que os mais novos, não precisa ter mais novo, até pessoal de 50, né? As pessoas esquecem que se não morrer antes, como sempre o pessoal me dizia quando eu fazia programa da meia-idade, né? Me lembro. O que acontece? A pessoa vai envelhecer. E as pessoas não atentam para isso. Isso que é o mais interessante. Então, essa falta também de paciência, que você está vendo uma pessoa que tem uma dificuldade, ou né, também pessoas que têm problemas físicos, não só idoso, pessoas também que são deficientes, as pessoas não têm a menor paciência com essas pessoas, né? Não tem mesmo. A pessoa, o idoso está andando ali na frente, ela tenta sair e continua andando. Não, aí começa já a querer derrubar até o velho, que a expressão é essa, sai daí seu velho, e já quer derrubar, passar por cima, né? Não tem a menor paciência e xinga. Só já virou gente... intolerância social, que a gente está vivendo também, né? Exatamente. A gente está com os valores invertindo. O progresso sociológico está invertendo muitos valores. Porque cada um no seu ritmo, né? E uma coisa também que as pessoas parecem que não sabem envelhecer, porque todo mundo vai envelhecer e não adianta que todo mundo vai ter marca de expressão, todo mundo vai ter muitas coisas que vai acontecer, flacidez, pessoas vão começar a ter doença, mas dificuldade. Essa parte vamos pular. Não, mas eu quero dizer o seguinte, isso é importante falar assim, porque as pessoas, né, elas querem ficar jovens sempre, mas elas não entendem isso, que isso faz parte da vida das pessoas. Então, vocês já têm que, desde novas, já se habituar, sabendo que isso vai acontecer, e para cada momento chegar na sua vida, você saber, né, lidar com ele numa boa. E aí não adianta, agora, como você falou, essa intolerância, você pega, a mãe tá andando com a criança, aí quer tirar, sabe? Todo mundo não respeita, não faz nada, aí se bobear, empurra até a pessoa e vai, né? Tem que ter calma, Cida, tem que ter educação, né? Tá pisoteando, né? A palavra mágica que hoje foi esquecida é dá licença. Por favor, eu não escuto mais. Eu falo, mas às vezes as pessoas... Alguém escuta aqui? Eu não escuto. Não, eu falo, mas a pessoa para quem eu tô pedindo licença, ignora. Mas agora eu devo falar um dá licença bem alto. Dá licença. Aí você vai e faz, porque tem gente que anda na rua, isso que é muito engraçado, tem a hora de almoço em certos lugares, aí fica aquela turminha de 6, 7 ocupando a calçada, ninguém passa. Anda e passam, né? devagarinho. Tudo bem, eles estão na hora do almoço, estão relaxando, mas todo mundo tem que entender que tem que ter um lado e um lado. E outra coisa também, que você, que é menina, que foi até era moça, da direita e da esquerda, que ninguém sabe isso. Você tem que manter a direita para poder dar o lugar pro outro. Mas ninguém... gente, pessoal, não adianta. E a falta de educação dentro do metrô? Desculpe, gente, eu vou ter que falar. Será que as pessoas não percebem que primeiro tem que sair para poder entrar? Não existe. Você não consegue enfiar um monte de coisa sem sair nada. Entendeu? A verdade exatamente. E eles já colocaram uma sinalização para a pessoa ficar, né, na direita e na esquerda e a pessoa que vai sair pelo meio. Mas não adianta. Tem seta, tem sinalização, eles falam... Não adianta. A Cida está falando de uma coisa que é chamada regra de ouro, né? Educação, você abre a porta para o outro entrar e permite. Aquele professor de sociologia, ele um dia falou para mim que a evolução social aconteceu até a década de 80, as pessoas tinham um pensamento coletivo. Então existia essa regra de ouro, essa educação. Da década de 80 para cá, houve uma evolução do pensamento individualista. Cada um olhando para o seu próprio umbigo. E a educação ficando para trás. Outra coisa também que a Cida sabe, que ela viaja também, né? Ela já viajou muito. Nos outros países, essa questão do sinal, às vezes nem é relevante, porque dependendo do lugar que a pessoa tá, não precisa de sinal para a pessoa atravessar, né? O pedestre tem prioridade. Mas não é isso. É que tem vias, por exemplo, se você tá na mão da direita e você vai virar ali,
o sinal fecha para frente, mas a pessoa pode continuar virar, e virar É livre direito. naquela mão, É. entendeu? Que é como Mas aí o pessoal que vai virar à direita fica lá na esquerda, na terceira pista e faz assim na sua frente, né? Te corta para virar, né? E hoje... Isso aconteceu comigo. Eu tava indo, aí o táxi tava lá, porque agora a gente tem 2 pistas para ônibus e 2 pistas para carro, né, Marizia? Ou então, aí vai, o táxi estava lá, né, na primeira pista lá do ônibus, onde, né, da calçada. Aí o cara faz sinal aqui, ele só fez isso na minha frente. Aí, se você não tá prestando atenção, já era, né? Vamos agora aos nossos intervalos. Depois do intervalo, você vai ouvir a número 1 em novidades. A número 1 em sucesso. 98,7. Cuidar dos dentes e da saúde da boca é muito importante. Para você que tem um bebê, crie o hábito de limpar as gengivas, bochechas e a língua dele com um pano limpo e úmido, principalmente após as refeições ou mamadas. E atenção com os dentinhos das crianças maiores. Controle o uso do açúcar. Melhor do que doces e refrigerantes é oferecer às crianças frutas e sucos naturais. Não mude, continue aí. Pop já mais músicas. Tem o apoio cultural do Hostel República, hospedagem temática no Catete. Pinheiro Guimarães, Colégio de Corpo e Alma. Bar Cariocando, um jeito carioca de ser. Shows diários de segunda a sábado no Catete. Você, empresário, comerciante, lojista, seja também um colaborador da rádio poprio.com. Entre em contato 2547-1404 ou poprio98.7@gmail.com. O leite materno é o melhor alimento para o bebê e o protege de muitas doenças. Além disso, faz com que ele cresça forte e sadio. A Pastoral da Criança orienta as famílias e gestantes para que todos os bebês sejam alimentados exclusivamente com o leite de peito durante os 6 primeiros meses de vida. Amamente, muito carinho e leite materno. Eis a receita para começar bem a vida. Só depende de você. 98,7. Sabe por que a indústria do cigarro está em boates, festas, faz o cigarro aparecer nas telas de cinema e até nas novelas? Porque ela faz embalagens bacanas, cria sabores diferentes e vitrines bonitas? Porque a indústria do cigarro quer transformar você, que ainda é jovem, em um fumante. É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo. Nada pessoal, é negócio. Fique esperto, começar a fumar é cair na deles. Rio. Alô amigos, quem fala aqui é Luiz Murilo Tobias. Eu quero convidá-los para ouvir o Baú da Funjó aqui na 98,7 FM. Um programa com arte, muito entretenimento. Sintonize, porque o baú é meu, o baú é seu, o baú é nosso. Toda terça às 5 da tarde, aqui. Rio, o jeito jovem de fazer rádio. Bem, gente, agora vamos falar com a Eliana, né? Que ela é presidente da Abras, da regional aqui em Rio de Janeiro, que é um assunto mês que vem, né? Vão ter várias campanhas. Fala um pouquinho pra gente, já tem datas, o público pode ir. Bom dia, é um prazer a gente estar aqui. Estou eu como presidente da Associação Brasileira de Alzheimer do Rio de Janeiro nesse momento. E trouxe também o nosso diretor tesoureiro, Clemente Augusto Alves, que tem a esposa com Alzheimer. Eu já tive a minha mãe dos 53 aos 89 anos, quando ela se Muito foi. tempo, né? Realmente é uma doença muito difícil, é uma doença da família, não é uma doença de uma pessoa só, é uma doença da família, a pessoa que sofre, quem sofre é a família, e se a gente não estiver preparado, a gente é capaz de adoecer simplesmente pela não aceitação da doença. É onde a Abras atua, no segmento do apoio às famílias. E setembro é o mês da campanha mundial sobre a doença de Alzheimer. E aqui no Rio, nos municípios, nós fazemos vários simpósios conscientizando a população sobre a doença de Alzheimer. Mas você tem um calendário e como que isso vai acontecer? As pessoas, elas podem participar? Então, as pessoas podem se inscrever, por exemplo, em Nova Iguaçu vai ser o primeiro simpósio da Baixada
Mas ligando para nós, temos todas as informações ou passando e-mail para a gente, que a gente pode colocar no ar. 0800 55 1906. Peraí, gente, vamos devagar. 0800 55 19 06. Isso. Esse telefone, a pessoa vai ter acesso ao Brasil todo. Todas as festividades, digamos assim, são eventos, de uma certa forma, festivos, sim, porque ali a gente está trabalhando a conscientização da pessoa, né, sobre a doença de Alzheimer. Porque existem mitos, existem estigmas que as pessoas não querem mostrar ao seu paciente, o seu doente. Por exemplo, a minha mãe foi artista a vida inteira com a doença, porque eu não tinha outro paciente para mostrar numa campanha, numa entrevista, numa reportagem, enfim. Como a esposa do Augusto, a família do Augusto também, da Patrícia também, porque as pessoas se negam a mostrar a realidade da doença. Então, às vezes, quem perde é a população por a gente não conseguir informar da maneira que a gente gostaria. Então você vai ter esse e tem mais algum? Temos o simpósio da UERJ no dia 16 e 17 de setembro. As inscrições estão abertas através do nosso e-mail, abrasrj@gmail.com. Abrasrj. Gente, vou falar pra você. ABRAZ, tá? Isso. Que é Alzheimer. Isso. RJ junto. Tudo junto, @gmail.com. Depois vocês não se preocupem não, que eu também vou disponibilizar. E como a gente já falou aqui, depois que o programa vai ao ar, a gente vai ter o áudio do programa, vai estar lá na nossa página, no Facebook, né? Sim. Quem quiser ouvir, vai ter um link. Também a Eliana vai ficar com o link, ela pode colocar no site, onde ela quiser, que aí o pessoal também vai poder ouvir. Nós temos Facebook no Rio de Janeiro, da Abras. E temos um site nacional, que é abras.org.br. Porque aí o que acontece? Ali vocês vão ver a entrevista também para tirar dúvida. Porque quando ali no site realmente até tira, mas falando, quando a gente está ouvindo é diferente, né? Assimila melhor, né? Sim. Então vai ser esses dois eventos principais agora para setembro. Temos curso de cuidadores na doença de Alzheimer e idosos dependentes, em parceria com a Universidade Federal Fluminense, a UF, né? Esses cursos são cursos de qualificação. Mas isso você tem tudo sempre. Pela campanha, 2 por ano. 2 por ano. É uma carga horária de 160 horas. Sim. Então é difícil você conseguir mais. Temos mais de 40 professores voluntários da UERJ, da UF, da Fiocruz, da UFRJ. Então são professores que abraçaram a nossa causa e nos ajudam nessa qualificação do cuidador, porque esses cursos são pagos, são feitos para angariar recursos para a associação. Sim. Então, a sede é em Niterói? A nossa sede administrativa é em Niterói, administrativa. Agora, nós atendemos o estado todo. Simplesmente colocamos em Niterói por questões financeiras na época. E assim a gente continua. Mas a gente faz grupos de apoio na Lagoa, Nova Iguaçu, temos a parceria das Paulinas, no centro do Rio, que vai ser quinta-feira agora. É um grupo de apoio ao familiar cuidador com orientação, informação e esclarecimento. Toda última quinta-feira do mês é nas Paulinas. Tá, e agora na Lagoa Rodrigo de Freitas também. E na Lagoa, desculpa, foi boa lembrança do nosso Augusto ali, porque na Lagoa é todo primeiro sábado do mês. Como esse primeiro sábado a gente vai ter o feriado de 7 de setembro, nós antecipamos para o dia 29 agora, por conta do feriado. Então, na Lagoa, parceria da paróquia Santa Margarida Maria, nós já estamos lá há 8 anos, é um grupo de apoio ao familiar, todo primeiro sábado do mês. Excepcionalmente será nesse sábado às 9h30, na Fonte da Saudade, aquela paróquia da Fonte da Saudade. Bem, então vamos lá, Helena. O que eu queria que você falasse um pouquinho é o que é a doença, se a gente tem como saber os sintomas, como é que a pessoa vai identificar isso. Então, numa linguagem leiga, porque eu não sou médica,
mas temos 20 anos já de associação. E porque tive minha mãe com a doença de Alzheimer é uma demência, sendo uma pior das demências, né? Que na verdade, e não tem idade para chegar. Na nossa literatura, a gente tem mais de 60 tipos de demência. A gente se assusta quando fala isso, né? Mas tem vários tipos de demência, segundo os médicos e nossa literatura também. Ela começa com pequenos esquecimentos. Por exemplo, você esqueceu de pagar uma luz, por exemplo. Você esqueceu, mas você se lembra e vai pagar a luz. Agora, a demência de Alzheimer ou outra vascular, isso pode ser estresse. enfim, outro tipo de demência, a pessoa esquece e não se lembra que esqueceu. É diferente. Agora, esse esquecimento também, que denota uma possível demência irreversível, no caso do Alzheimer, pode ser quando o paciente esquece, e esse esquecimento vai comprometer a vida dele e a de terceiros. Aí é completamente diferente. Ou seja, ele pode esquecer colocar um ferro elétrico dentro da geladeira, né? Ele pode esquecer alimentação. Por exemplo, a gente tem um livro do nosso querido Paulo Bernardo de Araújo, foi um escritor, e ele relatou nesse livro a história toda da mãe dele. A mãe dele fez a alimentação, todos jantaram, e no final da janta ela guardou um prato de comida para o neto. E ninguém percebeu onde ela guardou a comida. Aí depois de 3, 4 dias que foram achar dentro do guarda-roupa aquele prato com bife acebolado, todo estragado, e ela não teve a menor noção onde ela guardar. Então, esse é o tipo de esquecimento e a gente não percebe. A família, quando chega a perceber, já tem aí 2, 3 anos aí embutido nesse tempo que a pessoa começou com a doença, desse processo, né? Por exemplo, acontece isso, por exemplo, ela acabou de se alimentar, aí ela disse que está com fome, quer comer de novo, não lembra isso aí já é na fase já adiantada do processo demencial, né? Aí a pessoa esqueceu completamente, o cérebro dela não age no momento presente, ele esqueceu tudo. Então ela só vai lembrar do coisa do passado e depois de um certo tempo, nem o passado mais. Por exemplo, quando a minha mãe começou... Seria como se ela não identificasse as coisas, assim? Sim, ela não... Como se apagasse. Apaga. Apaga a memória não tem dela. a memória recente. Não há nenhuma possibilidade da memória recente. Mas recente. ela identifica objetos? Muito difícil. Ela esquece Até do pra mastigar, né? renomear. O caso da mastigação já é mais, logo já numa parte avançada, que o paciente não faz a deglutição. Então ele é preciso de um fono. Não, é o caso da deglutição que o paciente não sabe mais mastigar. Você diz para ele, mastiga, mãe, mastiga. Ela não sabe o que é mastigar. O que é mastigar para ela? Aí vai precisar de um fono, um profissional da fonoaudiologia para trabalhar esse processo antes de ficar assim. Agora você está desconfiada que isso está acontecendo, né? Porque alguém vai identificar, porque às vezes a própria pessoa não vai identificar, né? Todo esquecimento tem que ser investigado. Isso que eu ia falar. Aí tem que procurar um médico. Todo. E que tipo de você procura um médico, ele faz o exame, um especialista, um clínico, tem que fazer geriatra. Tem que fazer e quando a coisa está bem já adiantada, o neurologista. Então o neurologista já vindo, esse paciente vindo de uma possível consulta com outro profissional, por exemplo, um clínico ou um geriatra, o neuro já vai fazer todo o exame que é necessário exame que eu e uma avaliação, se você faz uma ressonância, avaliação neuropsicológica, ressonância magnética, tomografia, todo para avaliar essa possível demência. E na imagem, na tomografia E aparece? na imagem, sim, mas nenhum profissional da neurologia atesta que, por exemplo, a minha mãe, Zélia Rodrigues Peçanha, tem Alzheimer. Não. Eles atestam da seguinte maneira, atestam para os devidos fins que a dona fulana de tal tem uma possível demência de Alzheimer. Porque o diagnóstico só pós-morte, através da biópsia cerebral. Que horror. É difícil. A doença é difícil. Pode falar. Não, é uma pergunta aqui. Eu tenho 51 anos, vou fazer
52. E eu tô percebendo que algumas mulheres nessa idade estão começando a desenvolver esse mal. Mas ninguém quer aceitar. Agora, como uma mulher nova, né, casada, com filhos, que desenvolve essa doença, pode trabalhar contra ela? É complicado. Independente da idade, de ser casado ou ter filho, branco, preto, qualquer um de nós pode ter a demência. Qualquer um de nós. Agora, nessa idade, a minha mãe começou aos 53 anos. Nós já temos outro associado que a esposa começou aos 45. E nós vimos, porque a pessoa cometida da demência, ela perde a libido, né, aumenta a libido e perde a censura. Então, olha só, aumenta a libido e perder a censura é uma coisa bem complicada. Então, o fato, infelizmente, as pessoas acham que tudo é Alzheimer e não é. Sim. Não é. Às vezes é uma pequena depressão que não foi diagnosticada de uma forma correta, então tudo é Alzheimer e a rede pública está atolada. A demanda é muito grande e não há profissional adequado, com qualificação adequada para essa demanda. Agora, muito Eliana, séria, o que eu muito queria séria. saber é o seguinte, eu sempre ouço falar que, tipo assim, você tem que sempre estar ativando o seu cérebro, jogar xadrez, se você faz com a mão direita, faz com a mão esquerda, e outras coisas, exercícios, Sim. palavras cruzadas, que isso é uma prevenção do Alzheimer. Isso procede? Sim. Aquisição de novos conhecimentos, atividade física, a demência pela vascular. O que acontece com a demência vascular, segundo os médicos? Vou falar em linguagem leiga, tá? Sim. Não sou médica. Mas a demência vascular, ela vem através de quê? Da hipertensão, da má alimentação. Então, nós, segundo um programa de televisão no domingo, o brasileiro está 56% acima do peso, né? E dentro desses 56%, tem, parece que 30% obeso. Então, nessa obesidade aí tem a má alimentação, falta de exercício físico e o sedentarismo. O sedentarismo vai provocar o quê? A demência vascular. A demência vascular vai acontecer o quê? A demência. Né? Então, conversando com uma médica amiga nossa da França, ela comentou causa também, isso, né? ela comentou conosco que a demência vascular na França houve uma regressão da demência vascular. Por quê? A alimentação. Houve uma campanha séria e a gente está precisando disso não faz tempo, né? Em relação a essa parte da alimentação, para ver uma regressão da demência vascular, que ela tem os mesmos quase que sintomas do Alzheimer. A insuficiência vascular leva a muitas coisas. Ontem eu estava num curso com um cardiologista sobre isso. Sim. E eu não sabia. Você agora falou como prevenir. Né? Como prevenir o Alzheimer, você falou agora. Isso. E acontece o seguinte, Eliana, eu acho que a prática é soberana. Sim. Vocês estão numa associação de apoio onde vocês aprendem com vários profissionais. Sim. Então vocês estão com numa situação boa para ajudar a população. Sim. Nós estudamos muito, nós fazemos vários workshops por ano na associação, na mãe, né, na sede mãe, que é em São Paulo. Temos congresso no ano inteiro que a gente participa. Como é essa reunião de apoio que vocês fazem? Esse grupo de apoio é um grupo de mútua ajuda, né, ao familiar. E ali as pessoas, chega você pode inclusive um dia participar conosco, será um prazer falar da saúde bucal, que as pessoas infelizmente também acometem esse erro, cuidam do corpo, esquecem da boca. Nós já participamos... Que é a via de entrada para a doença ou saúde. Nós já participamos de congresso que vimos idosos com larvas na boca. Exatamente, é muito sério, é muito sério. Existe um autoexame e uma higiene bucal própria para esse tipo de doença. Porque a pessoa com Alzheimer, ele não tem só Alzheimer. Ele pode ter vários outros problemas de saúde, não é só a demência. Comorbidades também ligadas à doença. Exatamente, as comorbidades. E no caso da família, como vocês até têm esses grupos de orientação, você já até passou aqui no início, né? Como que a pessoa, né, que está cuidando, como é que ela age, assim, qual é o teu conselho, lógico, se for na reunião, vamos, mas, por exemplo, a pessoa que está ouvindo aqui agora, não sabe de nada, como é que ela deve proceder?
dentro do quadro da doença, a gente não pode achar que é o fim do mundo, porque meu pai, meu marido, minha mãe tem a demência de Alzheimer. É possível você conseguir pegar alguma coisa, tirar proveito dessa situação enquanto ser humano, né? E melhorar. Às vezes é uma situação até mal resolvida, com pai ou mamãe, enfim, e que você possa cuidar. Agora, ninguém cuida do outro se não está bem. Não adianta. Para cuidar do outro, você tem que estar bem. Porque a doença acaba te consumindo. Isso Sim. não é legal. Isso em qualquer não situação é legal. Não, mas a do né? Alzheimer é complicado. Sim. Porque as pessoas não entendem que é uma doença familiar. Então, se a família não tiver unida, eu vou pedir daqui a pouco até para o Augusto falar isso, porque ele é um exemplo de vida da família dele. O que vamos dizer, um cuidador teria que fazer, vamos dizer, com a pessoa, né? É preciso que essa família, esse familiar que não está aceitando a doença, se ele consegue ir aos grupos de apoio e ainda assim ele não aceita, tem algum problema que possa estar embutido dentro daquele conflito familiar que ficou guardado alguma coisa, alguma mágoa, e ele precisa resolver aquilo e talvez tenha que fazer uma terapia. Mas quem cuida vamos dizer assim, um paciente de Alzheimer, o que ele necessita? Ele tem que fazer o quê? Por exemplo, ele precisa que dê comida para ele come sozinho? Caso do paciente. Do paciente, quem está cuidando como... Se um paciente acamado, jamais é dentro de um processo que a gente sabe que envolve situação financeira. Às vezes a família não tem recursos para contratar um cuidador, que é onde a gente faz a qualificação desse cuidador. E a gente tem um critério muito grande no nosso curso de trabalhar a humanização desse cuidador, que infelizmente... No início do programa vocês falaram muito da paciência, mas na verdade o que falta no mundo, eu acho, é a tolerância. Não há tolerância de nada, de ninguém para ninguém. Então a tolerância está muito séria nesse sentido. Então você tem que ter um cuidador. E temos que pensar o seguinte, se nós não aguentamos ficar 24 horas com aquela pessoa com demência, o cuidador também não vai aguentar. Mas quais então são as necessidades do paciente? É preciso que tenha 2 cuidadores que se revezem. E esse familiar que está esgotado, ele sai um momento, vai até a praia, chuta água, faça qualquer coisa em benefício dele. É verdade. Eu sei. A gente precisa de catarse, né? Botar para usar. Exatamente. Se tem condição de ter um terapeuta, de ter um bom profissional, faça uma terapia. Porque ele vai se sentir melhor e ele vai, de repente, conseguir resolver aquele conflito familiar do passado, que ele não trabalhou. E nessa hora, como a gente vê, viu? Conflitos familiares mal resolvidos e que vem à tona na hora da doença. Essa doença é progressiva, né? Mas Sim, ela tem ela estaciona? Degenerativa, não há. Os medicamentos atuam na evolução de uma maneira lentificada. Somente. Mas ela, infelizmente, vai. Infelizmente, as pessoas, quando você fala isso, elas dizem assim, comecei tomando remédio X que o médico passou, mas não houve melhora nenhuma. Não, o médico disse que não ia haver, no sentido que eu quero. Vai haver uma evolução lentificada e alguns pacientes reagem de uma maneira, outro de outro, porque somos pessoas diferentes, né? São multifatores para isso. Agora eu vi um programa, acho que da Patrícia Travassos, com o Augusto, o diretor. Nós participamos. Muito lindo esse programa. Lindo. Participou Augusto Abraz, o Carlinhos Moreno, que era nosso voluntário também. Sabem quem é, o ator? Aliás, ele fez um trabalho maravilhoso que a gente vende para angariar recursos para nós, que é um DVD com muitas situações cotidianas que a gente vive com o paciente. Eliana, o que eu queria saber é o seguinte, a pessoa tem, né, a pessoa que tem o Alzheimer, quais são os cuidados que ela necessita? Ela come sozinha, ela tem condições de tomar banho sozinho, isso é de acordo com a evolução da doença? É isso que eu queria saber. Então, por isso que são os cuidados que ela necessita. Sim. Por isso que a família tem que estar preparada, a família ou quem for cuidar, né? Tem que ter conhecimento da doença. Por exemplo, ela como você falou, é capaz de esconder um prato de comida dentro do armário, você não vai saber, você tem que estar atento. Ela é capaz de se machucar. Sim. Então, a si e aos outros.
Então, né? me explica isso melhor. Então, o paciente pode ter conhecimento das AVDs, atividade de vida diária. Tem paciente que pode fazer. Agora, a gente sempre recomenda que não faça pelo paciente. Se você tem aqui a sua mãe e ela tem condição de usar as mãos para se alimentar, usar o garfo, a colher, deixa que ela faça. Mas se você sempre fizer por ele, tomando conta. por ela, sempre supervisionada. Se você faz pelo paciente, ela vai perdendo toda a mobilidade, né? E a gente não deve deixar isso, porque daqui a pouco o paciente já está numa situação indo para o vegetativo, né? O que a gente não quer. A gente tem que trabalhar, usar tudo isso em benefício do paciente, porque ele pode ter uma vida ainda num bom sentido, com cuidado, bons cuidados, de uma Mas certa você tem forma. que estar sempre vendo as horas, para, por exemplo, da alimentação e tudo. Sim. Mas o paciente ainda, por exemplo, a mãe da Patrícia ainda está totalmente dependente. Mas, de uma certa forma, ela está bem. Ela está bem, dentro do contexto do cuidado dela. Já a esposa do Augusto, ela é totalmente dependente. Ele pode falar um pouquinho sobre isso. Por favor, Augusto. Então, Augusto, fala um pouquinho da sua experiência. Ok, bom dia. Obrigado por esse momento em que nós podemos dividir e falar sobre uma doença trágica e que no mundo todo aumenta a cada dia. Não só pela doença, mas porque nós estamos e vamos viver um pouco mais, né? O grande drama é esse aí. Eu sempre me lembro de uma palestra da doutora Vilma, que quando ela começa a palestra, ela diz assim: eu tenho duas informações a dar a vocês, uma boa, outra ruim. Aí eu vou começar pela boa. Nós vamos viver até 110 anos, 102 anos. Eu não sei se isso é bom, não. Acontece o seguinte: se não tiver Com qualidade de vida, é verdade. é que nós vamos ter que pagar um preço muito alto por isso aí. Nós vamos ter muitos outros tipos de doença, inclusive as demências. Bom, no caso do Augusto aqui, eu tenho uma loura muito linda que é minha mulher. O nome dela é Tereza. Nós temos 4 filhas. Eu tenho 5 netas e 3 netos. E, em outubro, um bisneto. Eu sou um camarada que estou querendo chegar nos 80 anos e palmilhando o dia a dia. O que acontece? Eu queria deixar apenas um recado. A doença é uma doença caríssima, mas se você tiver no seio da tua família, que é o que aconteceu comigo, amorosidade, se você tiver compreensão com aquela pessoa e considerar que aquela pessoa continua sendo a pessoa mais importante da tua casa, a doença vai ser mais leve. Mas se houver atrito, se houver briga, que eu não vou cuidar, eu não quero cuidar, eu não quero saber desse velho, eu não quero saber dessa velha, pô, você vai sofrer pra caramba. Não faça isso. A pessoa que está ali, ela não é mais a pessoa que você via. É uma pessoa diferente. Não é ela que está agindo quando ela briga com você. É a doença que está dentro dela. Então, se você não tiver a capacidade de ter um amor dentro de você, para resgatar, mesmo que você não tenha tido amor na tua vida, mas você tem que ter a compreensão de fazer daquele momento um momento mágico para a tua vida e para aquela pessoa que você vai servir. Eu, quando senti essa doença, eu fui fazer o curso de cuidador feito pela Abras, para poder entender a doença e saber cuidar da minha mulher. A minha loura linda, hoje, é cuidada por 5 cuidadoras, porque ela teve problema de fratura nos 2 braços. Então tem que ter uma na frente e outra atrás, para andar com ela. Isso não tem importância. Todas elas são amorosas. Todas elas, a maioria delas, pelo menos 4 delas, fizeram o curso na Abras. E nós estamos lá, todos juntos. Tenho cuidado de uma coisa. Vou lembrar uma outra coisa. No início da doença, todas as pessoas acham que são super-homens, que vão poder cuidar sozinho. Eu tentei ser um super-homem e quase me dei mal. Durante
4 anos eu achava que era eu sozinho, que eu podia fazer tudo, etc, etc. Então, por favor, acreditem, nós somos humanos e temos limite. Essa Desculpa. doença tem que ter o seu limite, você tem que saber o limite, senão você adoece e não vai poder cuidar do seu bem precioso, que é aquela pessoa que você está cuidando. E ainda bem, né? Porque já pensou os dois com Alzheimer? Mas você sabe, Sônia, que as pessoas têm tendência a achar que o paciente é meu. Só eu sei cuidar da minha mãe. Que ninguém vai cuidar dela melhor eu. do que eu. Que sou eu que vou fazer, sou eu que vou acontecer, e não sei o que, não sei o que. Você acaba adoecendo. Eu perdi minha irmã mais velha. Ela não aceitava a doença da mamãe. Mesmo eu estando na Brás há 20 anos, quando eu ia a Campos, no interior que ela morava, ela dizia, olha, você sabe que o médico tal falou isso, aquilo. Eu me assustava porque eu tinha dito a ela há anos aquilo, e ela vinha com a mesma colocação, né? E ela sofria muito, ela cuidou da mamãe por quase 14 anos e acabou ela tendo um câncer de mama, e depois do diagnóstico ela durou 8 anos. Então, nesse momento eu sofri muito, porque essa minha irmã era tudo para mim. Aí eu tive que trazer mamãe para cá, então foi toda uma situação de sofrimento, a perda dela. Mas a família sofre muito. E quando eu vi a perda, nesse momento, a perda da minha irmã, e o sofrimento foi grande. E mamãe viveu 10 anos depois da morte dela. Porque a questão é essa, né? Como Muito você falou, que a pessoa, ela tem o Alzheimer, mas ela sobrevive por um tempo, né? Sim, a única coisa que ela tem é que ter os cuidados, alguém para estar monitorando, aquele horário, poder também estar cuidando de tudo, né? E o símbolo do Alzheimer aqui, como vocês têm, é aquele amarradinho no dedo, né? Que é tipo assim, para lembrar, né? É a mão, é a mãozinha. O logo da Brás é aquela ali, da mãozinha. Então, esse que a gente amarra com a campanha. Sim, porque é de lembrar, não é isso? A gente tem o lacinho, não esqueço. Não esqueço. Alzheimer eu não esqueço. Exatamente, né? Então o importante é isso, gente. Ó, vocês quiserem mais informações, vocês podem ligar por 0800 55 1906. Tem a página no Face, né? Tem a página da Brás no Face. Sim. E tem a Brás RJ. É a página do Face. E as inscrições para o simpósio, para o curso, são todas feitas através do e-mail. Que é abrasrj@gmail.com. Isso. Aí vocês podem. E também, você tem algum telefone da associação aqui no Rio de Janeiro? É sempre esse 0800? 0800 é legal, porque todos ali tem informação do Brasil, entendeu? Aí as pessoas vão colocar para o lugar, né? Uhum. E as pessoas que quiserem, né, poder fazer os cursos de cuidador, saber mais informações, o próprio site também já dá uma noção. O nosso curso tem 160 horas, né? Então é o mínimo que será exigido para a regulamentação da profissão do cuidador. E o site é abras.org.br. Isso. Então é isso. Aí vocês já sabem tudo. Esse é o site nacional, tá? Sim. Abras Nacional. Sim, o site, vocês entrando ali, vocês vão ter informações. Aqui vocês têm todos os contatos. Depois, gente, a gente também vai disponibilizar ali para vocês, como eu falei, né? Uhum. Colocar no Face, vocês vão ter o áudio do programa para vocês poderem ouvir também. Só mais uma informaçãozinha. Quinta-feira, nas edições paulinas, às 14 horas, na Avenida 7 de Setembro, no centro do Rio, 81A. Uhum. É um grupo de apoio muito, muito grande, é um apoio, é um grupo bem legal, porque as pessoas são bastante, o grupo é grande, muitas pessoas, então cada um com um conflito legal, que aí a gente pode debater, e nem sempre, gente, cuidar de uma pessoa com Alzheimer é o fim do mundo. Lógico, a gente sofre, mas é possível ter um momento de felicidade dentro de um quadro da doença. Se vocês conhecem a Patrícia, vocês veem que ela é uma pessoa feliz. Apesar de toda a dificuldade que ela tem por não ter grana para cuidar da mãe dela. Os vizinhos não aguentam nem ouvir as músicas italianas mais. Mas a mãe dela começa a ouvir desde manhã até a noite. Quer dizer para vocês aqui também, que você não falou, né? Que
sintomas, vamos dizer assim, né? Que você pode, com a pessoa de Alzheimer, pode ter perda de memória para fatos recentes, confusão mental, dificuldade de raciocínio, agressividade, alteração de personalidade, instabilidade emocional, desorientação de tempo, né, no tempo e no espaço, e repetição constante, né? Então, agora, também tem que lembrar para vocês, porque ela falou assim, porque aí começa, aí que esquece. Realmente, hoje a gente vive um mundo muito complicado, então as pessoas estão esquecendo mesmo, porque todo nome agora é estresse, né? Tá estressada, aí você tem tanta coisa na cabeça que você acaba esquecendo, mas como ela falou, mas você lembra. E quem está com Alzheimer não lembra mais nada. E é importante as pessoas que estão em volta dos seus entes queridos, porque, como ela falou, não tem nem idade para você começar a ter Alzheimer, né? Então é importante quem está do lado observar se você acha que uma pessoa que você convive está agindo estranhamente, alguma coisa. É importante ficar atento, sim. E geralmente quando você chega para a pessoa e fala assim, você está esquecido, você está isso, ela vai ter uma rebeldia enorme. Não, que isso, não estou esquecendo nada, não sei nada. É que nem aquele negócio assim, não sou maluco não, tá? Não sou maluco não, tá? Você fala assim, vamos no médico. Pra que eu vou no psicólogo? Eu não tô maluco não, vamos... É exatamente isso. Só que as pessoas têm que ficar atentas, porque você, se estiver no início também, você pode perceber que você está estranhando. Porque ainda você não está com a doença, vamos dizer assim. Então pode é sempre ser uma depressão. Você tem que sempre buscar uma ajuda. Por quê? Porque a partir da ajuda, você vai conseguir. E uma coisa que a gente sempre falava no programa, né, Cida? A Cida lembra disso, a todo mundo também deve lembrar, né? Que as pessoas sempre acham que só os outros que têm problema. Que aquele casal do lado é tudo certinho, entendeu? Não. E é comum a todos. Não, é comum. É comum a todo mundo. Os problemas batem na porta de todo mundo. Rosa do coleguinha do lado e o nosso é preto e branco, né? Exatamente. Então a gente tem que estar atento a isso e sempre buscar ajuda, porque a ajuda é importante, gente. Qualquer coisa, é a mesma coisa. O que você tiver, até financeiro, você está com problema financeiro, tenta orientação de alguém que mexe com isso. Porque se você tem uma orientação, você vai saber administrar melhor todos os seus problemas. Eu sempre acho e comento até quando a gente vai fazer alguma reunião sobre marketing, que por que o ovo da galinha vende mais do que o do pato? Porque a galinha berra, a galinha grita. Então, gente, a gente tem que mostrar, gritar, falar, até que as pessoas nos ouçam. Porque não é vergonha. Não é vergonha ter um filho com síndrome de Down. Não é vergonha ter uma criança que está com câncer, ou um idoso, ou, enfim, não importa. Tentar esconder não vai ajudar em nada. A gente ter ninguém com uma doença, porque o alcoolismo também é uma doença. Recentemente a gente soube do filho do Pitangui que atropelou e matou e deve estar assim pessimamente. Mas ele é alcoólatra. Infelizmente, talvez ele não tenha acreditado que ele é um alcoólatra e precisava de um bom tratamento, né? O momento que a gente está vivendo hoje, Sônia, é justamente eu quero ser bacana, ser bonito, mas externamente, né? Dentro de casa vai ser um inferno, porque eu não tenho paciência. Estou falando porque eu tenho uma mãe idosa. A minha mãe, graças a Deus, ela tá bem. Ela só me dá motivo de orgulho. Felizmente, me deu um susto há 3 anos atrás. Eu pensei que fosse perdê-la, mas hoje eu tô aqui dizendo que eu ganhei, entendeu? Com mais força, e sempre digo para ela que enquanto a gente tiver motivo para sonhar, o sonho acontece. E a força que a gente tem que ter é de dentro para fora. Às vezes você vê uma pessoa franzina, magrinha, tomando conta de uma família. E com uma serenidade, uma calma. Em si, uma coisa que para todo mundo saber é o seguinte: às vezes a gente pensa assim, como é que ela é magrinha, baixinha, ela vai levantar o idoso? Porque isso não é uma questão de força, é uma questão de jeito. Exatamente. Treinamento de jeito. Às vezes você tem uma pessoa do tamanho, né, eu que tenho 1,80 m, né, e tem uma pessoa, um triplex, que tem de altura, de largura, e não consegue... Porque ele não sabe o ponto certo, não sabe agir certo. Só completando o gancho que a Cida falou, Sônia, me permite, existe a demência pelo alcoolismo também. Também. Tá? Séria. E eu gostaria de registrar, nós temos uma amiga associada nossa,
se ela estiver ouvindo. Não a conheço pessoalmente, mas a gente só se conhece dando alento a ela por telefone e por e-mail. Sandra, um beijo para você que tem um irmão com Down e com demência agora. Ok, gente, já estamos chegando ao final Ah, não. aqui. Não. Sim. Agora que eu tô esquentando. Gente, eu quero fazer um convite de uma coisa que como vocês sabem que eu sou turismóloga e jornalista, mas não por isso, né? Então, o que acontece? Me pediram para montar um passeio, eu montei um passeio agora com a Mari. Maravilhoso. Que a gente vai fazer no dia 12 de setembro, é um passeio, né? Pela Baía de Guanabara, com guia, a gente visita na escuna, depois a gente vai visitar a Ilha Fiscal, também com guia, vamos almoçar, a pessoa se serve à vontade. E depois, aí o que acontece? A gente pega e vai visitar o Museu Naval. Vai ser assim uma tarde, vai ser no sábado, dia 12 de setembro. As pessoas que quiserem participar, entre em contato com a gente, que vai ser muito legal. E também vai poder conhecer o pessoal aqui, né? A gente vai estar em contato. Então é isso, gente. Fazer o quê? Peraí. Carioca não conhece o Rio de Janeiro. Por isso, esse passeio é extremamente importante. Independente de ser carioca nascido no Rio ou nascido em qualquer outro lugar, mas que more aqui, ó. Aí eu adoro meu colega que tá aqui do lado esquerdo. Ele vai dando espacinho. Posso mais? Um espacinho. Ele é bonzinho. Adoro! Ele é bonzinho, né? Ele é tudo de bom.com. Eu brigo, eu grito. Aí depois o pessoal fala que o microfone aí o ouvido tá com dele problema. quase estoura. O microfone tá com problema. Eu queria só dizer, se puder finalizar, com a oração da serenidade, porque a gente falou de coisas muito sérias, e eu acho que essa oração é curta, objetiva, e não é para ninguém ficar triste, não. É uma oração de conforto, que você que está em casa, se puder, anote. Vamos lá? Vamos lá. Quem souber, pode falar comigo. Oração da serenidade. Deus. Concedei-me a serenidade. Para aceitar as coisas que não posso modificar. Para modificar aquelas. Que posso. E sabedoria para perceber a diferença. É tudo de bom. Essa é a nossa oração, Cida. Pois é. Essa é a nossa oração. Então, gente, olha só. Eu vou aproveitar aqui para vocês e vou falar das nossas atrações da próxima semana. Quer dizer, da próxima semana não, da próxima quinta-feira, né? Nós vamos ter o João Luiz Azevedo falando da nossa agenda cultural, que ele dá as dicas até quarta-feira, né? E o Ronaldo Rente Rocha vai falar de obesidade, que o pessoal, né? Isso aí é que o pessoal tá, né? E todo mundo quer saber. E também a psicóloga Fátima Cristina, ela vai falar como saber envelhecer atualmente, né? Nesse sentido, desde que a gente nasce já está envelhecendo, Cida. Não, mas é a mesma coisa você pegar um carro da agência novinho, já tá velho. Já desvalorizou. E o Edésio também, que é do Jornal da Dança, ele vai falar muitas coisas boas aqui pra gente. Tem mais algumas coisinhas assim, mas isso vão ser as nossas atrações. E é isso, gente. Agora é que não é? É ou não é? Vamos para um intervalo e já voltamos. Tá gostando? Eu grito um pouco. 98,7. Depois do intervalo, você vai ouvir a número 1 em novidades. A número 1 em sucesso. 98,7. Alô, amigos, quem fala aqui é Luiz Murilo Tobias. Eu quero convidá-los para ouvir o Baú da Funjó, aqui na 98,7 FM. Um programa com arte, muito entretenimento. Sintonize, porque o baú é meu, o baú é seu, o baú é nosso. Toda terça às 5 da tarde, aqui. O jeito jovem de fazer rádio. Não mude, continue a Pop. Já mais músicas. Pop tem o apoio cultural do Hostel República, hospedagem temática no Catete. Pinheiro Guimarães, Colégio de Corpo e Alma. Bar Cariocando, um jeito carioca de ser. Shows diários de segunda a sábado no Catete. Quentão da Pop, o melhor do forró e do sertanejo. Acordando você às 6, aqui.
todo mundo ouve. Você, empresário, comerciante, lojista, seja também um colaborador da rádio poprio.com. Entre em contato 2547-1404 ou poprio98.7@gmail.com. Oi, aqui é o Frejá. Você sabia que após a reciclagem, uma garrafa PET pode se transformar em uma bolsa super maneira? Separe o lixo de forma correta. Assim você economiza recursos naturais e preserva o meio ambiente. É um hábito simples que gera renda e garante a sobrevivência de muitos brasileiros. O Brasil perde muito dinheiro não reciclando. Lixo também é riqueza. Colabore. Jogue plástico, metal e vidro no lixo seco. Restos de alimento devem ser separados como lixo úmido. Acesse o site separeolixo.com e saiba mais. Separe o lixo e acerte na lata. Não marque bobeira. Ouça a sua rádio comunitária. Rio. Oi, sou Sônia Monte e estou aqui na Pop Rio 98,7 com o Show da Sônia Monte. Tô esperando vocês todas terças e quintas, das 10 às 11 da manhã. 98,7. Se liga. Então é isso, gente. Vocês já, eu acho que deu para ter uma ideia aqui da questão do Alzheimer, né? Como foi dito também, existem muitas outras demências, né? Aí como que você pode identificar, Eliana, que é Alzheimer ou não é Alzheimer? É outra doença? Só o profissional de saúde, neurologista. Com certeza. Mas os sintomas às vezes se confundem com outras demências? Sim, por isso que é preciso um bom profissional para fazer avaliar o diagnóstico correto. Sim. Agora, é importante também lembrar que a questão, que a pessoa fala assim, às vezes o pessoal de Alzheimer tem uma saúde boa, a única questão dele é o esquecimento. Sim, e como você falou, alguns já tem uma autonomia, só que tem que ter alguém ali para dizer, tá na hora de comer, tá na hora de fazer isso, ou colocar a comida. Agora, uma coisa que a gente até a semana passada, né, teve uma pessoa que faz musicoterapia, isso ajuda no tratamento? Sem dúvida, a memória musical é a última que o paciente perde. O paciente pode não se lembrar de nada e a gente tem um caso de uma senhora que não se lembrava de nada. Tocou uma música da época dela que marcou a vida dela, ela saiu valsando. Lindíssima. A gente tem uma aula de uma música terapeuta da UFRJ, professora Maria Ângela, beijo, maravilhosa, porque fala exatamente isso. A música é a última memória que o paciente perde. A mamãe me reconhecia nos últimos dias de vida dela pela minha voz. Eu tenho certeza que ela não sabia identificar essa Eliana, minha terceira filha. Não, ela identificava a voz de uma pessoa querida para ela e que guardou aquela sonoridade da voz, né? Então, quando eu chegava, ela começava a cantar música de carnaval, porque no carnaval eu passava o carnaval quase que inteiro, estimulando-a, porque as pessoas têm que estimular. Mesma coisa sendo estimula um bebê, né? Mal comparando, você tem que estimular também a pessoa com a doença de Alzheimer para que ela tenha uma qualidade de vida melhor e você também. Tá trabalhando aquilo com ela, né? Então, e o paciente vai assim, e ela me reconhecia e começava a cantar a música. Assim. Mas em alguns momentos, ela também te lembra de você e lembra de alguma coisa que, de repente, aquele lapso vem e ela fala alguma coisa. Que foi, mãe? Não tem mais, acabou. São pequenos segundos. Isso te encanta e, ao mesmo tempo, você tem que saber lidar com essa frustração, porque são segundos que você tem que aproveitar ali. Incrível. Eu vou só acrescentar aqui. O homem bonito, quem é o homem bonito? Você quer saber, né? Não. É porque a mulher dele chegou uma vez na ponta da cozinha, deixa eu contar pra ele. Chegou na ponta da cozinha, ele estava na outra, ela disse, quem é esse homem bonito que tá aí? Bom Ainda dia, bem, já é? pensou se ela falasse, quem é esse homem feio que tá aí? Aí ela não reconheceu ele, mas é um homem bonito. Não, mas para esse assunto aí que eu também gosto sempre de lembrar as pessoas, quando estou nesses grupos de apoio, que as pessoas têm que, à medida por exemplo, a minha esposa hoje em dia, ela já não sabe mais quem eu sou e ela já não fala mais. Mas no momento em que ela falava, e durante a noite, durante a madrugada, ela falava alguma coisa, eu acordava ou estava acordado, eu levantava, escrevia aquilo que ela falou. Então eu tenho um livro de apontamentos de toda essa fala que estava se extinguindo. Ela vai embora, a fala vai desaparecer, você não vai mais falar. É complicado isso aí. É complicado e você tem que guardar essa memória daquela pessoa que está desaparecendo.
ela vai desaparecendo aos poucos. É como se fosse uma estrela que está se apagando. Então é isso, gente. Até quinta-feira que vem com mais um show da Sônia Monte, às 10 horas aqui na Pop Rio 98,7. Ah! Pop Rio.